Pessoal, passei aqui para comentar sobre as questões de direito penal do exame 32 da Ordem dos Advogados do Brasil, a prova da OAB que aconteceu hoje, dia 13 de junho de 2021. Então, nós temos 5 questões, não foram questões difíceis, mas no meu ponto de vista, assuntos que não teriam tanta relevância. Nós teríamos assuntos mais interessantes, até mesmo atualizações referentes à lei anticrime, e justamente por isso seriam mais adequadas. Mas vamos lá, eu lerei o enunciado de cada uma dessas questões. Eu estou com a prova branca, começa na questão 58, e eu já falarei sobre o gabarito oficial, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão, que é a 58 da prova branca. João, em 17 de 6 de 2015, foi denunciado pela prática de crime militar próprio. Após cumprir pena respectiva, João, em 30 de 2 de 2018, veio a praticar um crime de roubo com violência real, sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima, bem como, quando interrogado, admitiu a prática do delito. No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, não reconhecendo as atenuantes da pena, nem causas de aumento e de diminuição da reprimenda penal. Considerando as informações expostas em sede de apelação, o advogado de João poderá requerer. E aqui, segundo o gabarito, é a letra C, que eu lerei para vocês. O reconhecimento das atenuantes da confissão e da reparação de dano e o afastamento da agravante da reincidência. Então vamos lá. Primeiro, por que aqui nós não temos reincidência? Por um motivo óbvio, não precisamos fazer nem a conta dos 5 anos do cumprimento da pena, né? Que nós chamamos aí de prescrição da reincidência, ou período de depuração da reincidência, porque nós nem precisamos pensar sobre isso, já que foi de 2015 a 2018 e não teriam transcorridos ali os 5 anos. Porque o primeiro crime que o João praticou foi um crime militar próprio. O crime militar próprio, ele não gera a reincidência para efeitos do Código Penal, tá certo? Então, ele não é reincidente, não poderia ser reconhecida a mesma reincidência, certo? Essa é a primeira observação. Por que não é arrependimento posterior? Não é arrependimento posterior porque, embora tenha acontecido durante, a reparação de dano tenha acontecido durante o inquérito, o crime de roubo é um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E mesmo que ocorra a violência imprópria, que é, por exemplo, a utilização de sonífero para que a pessoa fique vulnerável para a retirada dos bens, prevalece o entendimento, tanto doutrinário como jurisprudencial, que não pode ser aplicado ao arrependimento posterior, tá certo? Então, o arrependimento posterior não é aplicado para o crime de roubo. Com isso, nós temos 2 atenuantes para serem reconhecidas, que é a da reparação de dano e a da confissão espontânea, porque foi aí durante o inquérito policial. Correta a questão letra C, reconhecimento das atenuantes da confissão e da reparação do dano e o afastamento da agravante da reincidência. Perfeito, questão bem elaborada, sem nenhum problema. Agora nós vamos à questão 2, que na verdade é a segunda questão de penal, que na verdade é a questão 59 da prova branca. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato, pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça. Acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Diante disso, foi instaurado procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado em câmeras de segurança que, na verdade, um desconhecido teria praticado o ato. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste por denunciação caluniosa.
Considerando apenas as informações expostas, você, como advogado de Francisco, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear. Bom, observem que o tema central é o crime de denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça, previsto no artigo 339 do Código Penal. Esse crime do artigo 339, ele estaria configurado se o nosso Francisco, né, que aqui está sendo acusado, ele dolosamente tivesse dado início a esse inquérito policial, né? No entanto, é visível que, embora ele tenha se precipitado, ele acreditou que tinha sido seu desafeto. Logo, não foi uma denunciação caluniosa, embora ele tenha sido precipitado. Por que não foi o crime de denunciação caluniosa? Porque não houve dolo, não houve intenção de dar início ao inquérito, de dar início a um processo de maneira imputando falsamente um crime a alguém, no caso, a Roberto. Não caio em pegadinha, porque nós tínhamos uma questão dizendo que não é crime de denunciação caluniosa, porque aqui trata-se de uma contravenção de vias de fato. Mas o crime de denunciação caluniosa também abrange o fato de dar início, né, à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório, administrativo, enfim, também de contravenção penal. Porém, a contravenção penal, ela está no parágrafo 2º e é uma causa de redução de pena, está dizendo assim: a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então, por isso, essa questão 59, né, falando aqui do Francisco, a correta, de acordo com o gabarito, é a letra D de dado, que fala a absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente. Verdade. E aqui, claramente, embora o probleminha tenha falado que ele de forma precipitada levou o fato até a delegacia, ele em nenhum momento comentou que Francisco sabia que não teria sido Roberto, mas mesmo assim deu início a esse inquérito e depois a um processo, não é isso? Então, por isso, questão redondinha, correta, letra D, tá bom? Bom, agora nós vamos para a questão número 60, a terceira questão de direito penal. Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados. Procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi Q7, e não tendo nenhum similar para vender, Paulo promete ao cliente que conseguirá aquele modelo no prazo de 7 dias. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro do mesmo modelo pretendido se achava estacionado no pátio de um supermercado e assim aciona Júlio e Felipe, conhecidos furtadores de carros na localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após sua subtração pela dupla, logo pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento do respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto em razão de ação ter sido monitorada pelo sistema de câmeras do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado com o cliente Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada e furto qualificado em concurso material. Confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado de Paulo buscar o reconhecimento do... Bom, essa questão é uma questão muito interessante, inclusive eu costumo comentar muito isso em sala de aula. O crime de receptação, ele exige um crime anterior. O crime de receptação, ele é um crime acessório, ele é um crime que está ligado à prática de um crime anterior que tenha, obviamente, aí como objeto algo que tenha valor econômico. Neste caso,
O que aconteceu? Embora tenha sido Júlio e Felipe que furtaram o carro, eles só furtaram o carro porque esse carro foi encomendado pelo dono da loja, não é isso? Pelo Paulo. Então o Paulo ele encomenda o carro, o Júlio e o Felipe furtam e depois vendem para ele, né? O único crime que aqui aconteceu foi o crime de furto, não é verdade? Aqui o furto qualificado pelo concurso de agentes. Por que, professora, não existem dois crimes? Receptação qualificada, afinal, o Paulo era dono de uma loja, né? Então ele é dono, ele é um comerciante e ele vendeu um carro fruto de um furto, de um crime. E por que também não furto qualificado? Por conta daquilo que eu comentei com vocês. Neste caso, o nosso Paulo, dono da loja, ele é, na verdade, um mandante, né? Ele encomendou, né? O furto, ele foi aquele que encomendou o crime de furto. Então, ele é partícipe do crime de furto. Ele é o autor intelectual do crime de furto. Ele não responde pela venda do carro, porque isso daí é chamado pós-factum impunível. Quem furta, com certeza, é para vender, não é verdade? Ou para usar, dependendo, mas a maioria furta para vender. Então, neste caso, prevalece o entendimento. Nós temos aí o crime de receptação como um crime acessório e por isso ele tem que estar ligado a um crime anterior. E esse crime anterior, na realidade, nós temos o próprio Paulo como a cabeça do crime. Por isso, Paulo somente responde pelo crime de furto qualificado, aí pelo concurso de pessoas, porque afinal nós temos 3 pessoas envolvidas no crime de furto, tá bom? Então, guardem bem isso. Agora, se o Felipe e o Júlio tivessem furtado o carro sem comentar nada com Paulo e daí oferecido para Paulo o carro e o Paulo falasse, nossa, aquele cliente vai comprar e que tivesse comprado esse veículo, daí o Paulo só responderia pela receptação qualificada. Então, prestar bem atenção, essa questão foi bem elaborada, uma questão interessante, certo? Por isso aqui a questão número 60, o gabarito da questão número 60, letra C, crime de furto qualificado apenas, né? Qualificado pelo concurso de pessoas. Questão 61 da prova branca. Após uma discussão em razão de futebol, Paulo efetua um disparo de arma de fogo no peito de Armando, pretendendo causar sua morte, empreendendo fuga em seguida. Levado para o hospital por familiares, Armando não é atendido pelo médico plantonista Ismael, que presenciou o estado grave do paciente, mas alegava estar em greve. Armando vem a falecer enquanto aguardava atendimento em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu para o resultado morte. Revoltados com o resultado, os familiares de Armando procuram você para assistência jurídica, destacando o interesse na habilitação como futuro assistente de acusação. Indagados sobre a responsabilidade penal de Paulo e Ismael, você deverá esclarecer que, bom, em relação ao Paulo, que efetuou o tiro, nós não temos dúvida nenhuma que aí ele efetuou um disparo com arma de fogo e a consequência, né, morte, ela faz parte do desdobramento normal, né? Ou seja, foi um caso grave, ele foi levado para o hospital, logo tem nexo de causalidade e o Paulo responde pelo homicídio, o homicídio consumado. Agora, a questão que geralmente geraria dúvida aqui, diz respeito ao Ismael, né, ao médico. O médico, ele tem dever de agir, ele tem dever de evitar o resultado. E neste caso, ele simplesmente não agiu, sabendo que aquela pessoa estava correndo risco de morte. Então, neste caso, ele também responde por homicídio doloso, não é verdade? Consumado. Então, nós temos aí tanto Paulo
Paulo não tem dúvidas, né? Eu acho que aí fica bem claro que Paulo, ele tinha o dolo de matar e a consequência de um disparo, né? No peito, a consequência normal de um disparo de arma de fogo no peito de uma vítima, no caso aí do Armando, era a consequência normal, a grande possibilidade do Armando falecer. Então, a dúvida ficava a respeito de Ismael. E Ismael, neste caso, mesmo ele estando aí em greve, ele tinha, isso não é motivo, prevalece o entendimento que não é motivo para um médico não socorrer. Então, como ele tinha dever de evitar o resultado e ele não evitou, ele responde aqui, no caso, pelo crime de homicídio doloso, e aqui nós chamamos de crime omissivo impróprio, tá certo? Então ele responde pelo crime de homicídio doloso pela omissão imprópria. E essa questão 61 é a letra D de dado. Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado, tá bom? Letra D, e nós sabemos que Paulo é uma conduta comissiva e o Ismael um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Boa essa questão também. 62. Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019, em comemoração ao aniversário de 1 ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro de um quarto do hotel, por ciúmes da esposa que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio a agredi-la, causando-lhe lesões leves, reconhecidas no laudo próprio. Com a intervenção de funcionários do hotel que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante o pagamento de fiança e autorizado seu retorno para o Brasil. Paulo, na semana seguinte, retornou para o Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente de que o fato já era do conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com a situação jurídica do país, Paulo procura você, na condição de advogado, para obter sua orientação. Considerando apenas as informações narradas, você, como advogado, deve esclarecer que a lei brasileira. Essa questão foi super interessante, porque ela envolvia um monte de fatos. Primeiro, aí é uma situação que nós chamamos de extraterritorialidade da lei brasileira, porque nós temos um brasileiro que comete um crime fora do Brasil e, além de tudo, a vítima também é uma brasileira. Pelo conteúdo do artigo 62, até porque eles foram encaminhados até a delegacia, nós vimos que aquele requisito importante, que é o fato da tipicidade, ser crime em Portugal e ser crime no Brasil. Isso daí nós subentendemos pelo problema que era, né? Isso é um requisito importante. E o segundo requisito foi a entrada de Paulo no Brasil. Paulo voltou para o Brasil. Então, aquela ideia da extraterritorialidade perfeita aqui aplicada para Paulo. E por quê? Né? A questão correta aqui era a letra B, dizendo o seguinte: poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Essa segunda parte, ela estava relacionada com penal e processo penal, Lei Maria da Penha. Nós sabemos que o crime de lesão corporal de natureza leve, quando não for praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, é indispensável a representação da vítima. Neste caso, a Júlia continuava em Portugal, não é isso? Logo, nós presumimos que não houve representação. No entanto, como aqui, embora tenha sido um crime de lesão corporal de natureza leve, ele é um crime do âmbito da Lei Maria da Penha, ou seja, da violência doméstica e familiar, o crime de lesão corporal leve é um crime de ação pública incondicionada e não precisa da autorização da representação da Júlia. Então, essa questão bem elaborada, com vários institutos, então nós temos penal em relação à extraterritorialidade e nós temos aqui a Lei Maria da Penha, que então nós temos a questão 62, letra B de bola. Essas foram as 5 questões de direito penal. Bom, eu desejo sinceramente que vocês tenham acertado essas questões. Se vocês ficaram com alguma dúvida,
podem conversar comigo. Olhando assim, eu não consigo identificar nenhum erro nessas questões, que elas sejam passíveis de serem anuladas. Se vocês tiverem dúvidas sobre essas questões, podem escrever aí nos comentários que eu responderei ou gravarei vídeos com o maior prazer. Desejo que vocês tenham tido uma boa prova, tenham obtido a aprovação, mas eu sempre falo o seguinte: se não chegou a sua vez, um motivo tem. Não precisa se desesperar. Nós temos ainda mais... esse ano ainda nós teremos próximos exames de ordem, em que você terá a oportunidade de estar ainda mais preparado e chegará a sua vez, com toda certeza, porque não passa só quem desiste. Então, se você manter o seu foco, a sua vontade, a sua determinação, você chegará lá. Tenha certeza disso. E se você conseguiu a pontuação, eu estou aqui torcendo para que a segunda fase seja uma segunda fase maravilhosa. Comece a sua preparação com bastante incentivo, sem se preocupar muito com essas questões da pandemia, porque o importante é você focar no seu estudo, focar na sua preparação. Lembrando que o meu curso oficial lá, eles têm todos, né, os cursinhos preparatórios para a segunda fase, de penal, se você escolher, e todas as outras matérias. E eu estou aqui sempre à disposição, torcendo por vocês. Um forte abraço e uma semana maravilhosa. Até mais!